encerrado o exercício Bangame Express 2017, que envolveram marinhas e guardas costeiras de 22 países da África Central, da América e da Europa. Foi positivo, tendo permitido à parte santomense adquirir mais experiência. São Tomé e Príncipe e Cuba reforçam a cooperação no domínio da saúde e a equipa médica vai aumentar para 12 o número de médicos e especialistas cubanos no país. A FMI desmente a objeção sobre financiamento ao Porto e aeroporto. O Procurador-Geral da República admite encontrar a alternativa à greve dos funcionários judiciais e do Ministério Público. Mas a Ordem dos Advogados está a favor dos serviços mínimos e contra a requisição civil. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. No Ministério da Defesa e Administração Interna fez-se esta quinta-feira o balanço dos 5 dias do exercício militar ao Bangame Express 2017, que decorreu sob a liderança do Comando Africano dos Estados Unidos da América. O Ander Daniel considerou que as operações, que envolveram marinhas e guardas costeiras de 22 países da África Central, da América e da Europa, foi positivo. Foi o exercício multinacional e combinado destinado a reforçar a cooperação regional e melhorar a segurança na região do Golfo da Guiné, tendo o mar de toda a sub-região como teatro das operações. Na nossa expectativa foi que conseguimos alcançar o objetivo que nós desejávamos, que era de reforçar mais a nível de capacidade e treinar o máximo possível o nosso pessoal. E o balanço foi bom. Para além da segurança do Golfo da Guiné, o exercício ao Bangame Express destinava-se também a avaliar e melhorar a capacidade de aplicação da lei marítima internacional através de uma parceria estratégica de segurança regional. Mas a comunicação foi o maior obstáculo para os militares santomenses. Tendo em conta que nós estamos sempre com alguns países que falam francês e falam inglês, a maior dificuldade sempre é a língua, tendo em conta que nossos operadores, nossos militares, quando chegam, têm sempre aquela dificuldade de língua. Mas as outras dificuldades, nós sempre são pequenas situações que foram registradas, que ao longo dos anos, ao longo dos treinamentos mesmo internos, para nós tentarmos corrigir. E é esse mesmo objetivo, o exercício, treinar, que é para melhorar para situações que poderão surgir a qualquer momento. Exclusivamente para o nosso país, foram realizados 4 exercícios em São Tomé e 1 na Ilha do Príncipe, com simulações na zona económica exclusiva. Nós preparamos sim para esse tipo de legalidades, tipo de pesca ilegal, poluição. Nós estamos a preparar os nossos militares, tanto na nossa sala de operações, a trabalhar nesse tipo de situação, juntamente com troca de informação com outras marinhas do Golfo da Guiné, que já têm essa experiência, que já passaram por essas situações e nos passar esses tipos de informações. O tenente Sam Colton, da Marinha dos Estados Unidos da América, reconheceu que esse exercício é muito importante para reforçar a capacidade dos exércitos e da Marinha dos países envolvidos. On the successful completion of Bangame Express 2017. Sucesso do exercício do Bangame Express 2017. This is a very important exercise Esse é um exercício muito importante to increase security cooperation para aumentar a cooperação de segurança and maritime interoperability e a interoperabilidade do marítimo throughout the region. através da região. We would particularly like to express our thanks Particularmente gostaria de agradecer to São Tomé and the Guarda Costeira, aos santomenses e a Guarda Costeira and also, of course, e também to the allied navies who participated in the exercise. para os nossos aliados na região, os vizinhos que participaram no exercício. Esse exercício permitiu-nos, em certa medida, fiscalizar as nossas águas, o que
E não só, nessa fiscalização, tendo em conta o exercício, que é um exercício multinacional, permitir-nos interlaçar com os nossos parceiros aí da região, o que houve algum intercâmbio e permitimos alguma familiaridade essa que vem reforçar sobremaneira aquilo que é a nossa cooperação na sub-região. Mas o exercício militar internacional, cuja abertura oficial decorreu no dia 28 de março, na capital do país. Vai aumentar para 12 o número de médicos especialistas cubanos no país. O memorando de entendimento neste sentido e que vem reforçar a cooperação entre os dois países na área da saúde foi rubricado esta quinta-feira entre a Ministra da Saúde e a embaixadora cubana. Com este memorando de entendimento fica garantida a continuidade da vinda de médicos especialistas cubanos ao país. Para a Ministra da Saúde, representa o reforço no laço de cooperação existente entre os dois países, que data de 1976, altura em que chegou ao arquipélago são tomense o primeiro grupo de médicos e especialistas cubanos para ajudar a fortalecer o Sistema Nacional de Saúde. Nós, neste momento, podemos contar com a presença e a colaboração, a amizade dos médicos especialistas cubanos. Em várias especialidades, nós podemos contar com 9 médicos e a perspectiva com a assinatura deste novo protocolo é de um aumento para 12 médicos em várias especialidades. Nós temos ginecologia, contamos com especialistas na área da ortopedia, cardiologia, vai, portanto, chegar um especialista, e também para urologia e cirurgia plástica. A colaboração destes especialistas é hoje mais abrangente. Esses médicos não só têm apoiado ao nível do hospital, mas de uns tempos para cá têm-se deslocado às áreas de saúde, portanto, levando o seu conhecimento para o fortalecimento do sistema de saúde. O objetivo dessas deslocações para as áreas de saúde prende-se com a necessidade de diminuição da pressão que se verifica ao nível do único hospital que nós temos, que é o Hospital Dr. Aires de Menezes. Apesar das dificuldades, Cuba continua firme no apoio a São Tomé e Príncipe, assegurou a embaixadora cubana Gisela García Rivera. A pesar de ser un país subdesarrollado, a pesar de ser un país pobre también de tercer mundo, de mantener la brigada médica, de continuar brindando todo lo que sea posible a nuestros modestos alcances para ayudar a São Tomé y Príncipe. Tenemos muchos graduados en Cuba de São Tomé, hemos trabajado mucho en el desarrollo de los recursos humanos de São Tomé, em la medida de nossas possibilidades. O memorando foi assinado numa das salas da Biblioteca Nacional. Passo a ler agora o comunicado do Conselho de Ministros chegado à nossa redação em instantes. O Conselho de Ministros reuniu-se hoje, dia 30, pelas 10 horas e analisou a situação interna do país, bem como a situação internacional. No que respeita à situação internacional, o Conselho de Ministros analisou os aspectos mais candentes da atualidade internacional, com articular realce para as questões que interessam o país e a sua política externa. No que toca à situação nacional, o Conselho de Ministros lamentou uma vez mais o acidente de viação ocorrido no domingo passado e que fez 2 vítimas mortais e manifestou as condolências às famílias enlutadas. Ainda no plano interno, o Conselho de Ministros analisou demoradamente a persistência da greve dos funcionários dos tribunais e do Ministério Público e o seu impacto sobre os direitos, garantias e liberdade dos cidadãos no contexto de um Estado de Direito democrático. O Conselho de Ministros reconhece o direito à greve dos funcionários dos tribunais e do Ministério Público, constitucionalmente consagrado na lei
regulado pela Lei número 492. No entanto, o Conselho de Ministros está profundamente preocupado com a ausência de serviço mínimo previsto no número 2 do artigo 10 da Lei da Greve supra-referida, que dispõe expressamente nas empresas ou estabelecimentos que se destine à satisfação de necessidades sociais inadiáveis, os trabalhadores são obrigados a assegurar durante a greve a prestação de serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas necessidades. Nestas circunstâncias, o Conselho de Ministros exorta todas as partes envolvidas ao respeito escrupuloso das leis em vigor sobre a greve, mormente no que diz respeito à liberdade de trabalho, e abdicar de todo e quaisquer atos que possam comprometer o diálogo, dificultar a busca de soluções para o conflito em apreço, mormente a sabotagem dos computadores, destruição do sistema elétrico de edifícios públicos que albergam os referidos serviços, destruição ou desvio de documentos, ou ainda o impedimento do acesso aos edifícios àqueles que pretendem continuar a trabalhar ou prestar os serviços mínimos impostos pela lei. O Conselho de Ministros reconhece plenamente a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público e não pretende de modo algum imiscuir-se nos seus assuntos internos, bem como não pretende furtuar-se as suas responsabilidades no que respeita à condução da política da justiça e garantia de segurança e de pessoas e bens, responsabilidades que lhe estão constitucionalmente adstritas. Neste sentido, o Conselho de Ministros manifesta toda a sua disponibilidade para ajudar as partes envolvidas a encontrar as soluções mais ajustadas ao caso, à luz das disposições legais em vigor da real situação económica e financeira do país, reservando-se o direito de, em última instância e sempre no respeito das leis da República, a que todos estão submetidos, repor o regular funcionamento das instituições judiciais do país. O Conselho de Ministros analisou e aprovou os seguintes diplomas e propostas. A linha A, Decreto-Lei relativo a custas processuais. Decreto B, Decreto-Lei relativo aos serviços de tesouraria e cofre do Tribunal. Decreto-Lei que adota o regulamento de conta do cofre do Tribunal. Decreto-Lei que adota o novo Estatuto Orgânico e do pessoal da Direção dos Registros e Notariado. Decreto que estabelece o novo regime de gratificações e suplementos na administração pública. Por último, proposta de isenção de taxas de importação de ração animal e materiais-primas destinadas à sua fabricação local. Estivemos assim com o balanço, ou seja, a nota do Conselho de Ministros, chegado a instantes à nossa redação. A missão do Fundo Monetário Internacional não se opôs à construção do Porto de Águas Profundas e à modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé. Xiangming Li disse que estes projetos não foram discutidos com o Governo, contrariamente a que alguns órgãos da comunicação social fizeram referência. Este encontro está relacionado com a terceira avaliação do programa que o FMI tem com São Tomé e Príncipe. Nesta continuidade dos trabalhos, tem-se vindo a discutir como é que o país se pode desenvolver de uma maneira sustentável. Neste âmbito, tem sido analisado o lado da receita, a despesa orçamental e a forma como gerir todos os aspectos de forma a obter melhores resultados. Em relação ao financiamento de programas do governo relacionado com o financiamento do porto e do aeroporto, Xiangming Li adiantou à imprensa que estes projetos não foram discutidos com o governo. Relativamente àquilo que referiu do porto e do aeroporto, não foi sequer discutido. É nosso entender, é a nossa ideia que o próprio governo ainda está a analisar a situação e a melhor forma de conseguir o financiamento para levar a cabo esses projetos. São Tomé e Príncipe está com uma dívida alta, mas Xiangming considera que é possível o governo encontrar soluções.
O endividamento de São Tomé é relativamente elevado, mas com certeza que é perfeitamente possível o Governo, e é o que tem estado a fazer, trabalhar com os parceiros e tentar identificar não só fontes de financiamento através de donativos, mas também de dívidas em termos concessionais. A dívida do país está alçada em cerca de 50% do PIB. Jiang Ming adiantou que tem estado a decorrer discussões com o Governo de maneira a encontrar mais recursos. É estado a decorrer discussões com as autoridades no sentido de realmente identificar os recursos e ver como é que eles podem ser utilizados de uma forma mais eficaz e mais efetiva para promover o desenvolvimento, tendo naturalmente em conta também os grupos mais desfavorecidos. Além disso, é preciso ter em conta que quando se contrai dívida, esta deverá ser naturalmente em termos altamente concessionais. A direção da FMI vai continuar os seus contactos com as atividades económicas do país. O Procurador-Geral da República defendeu hoje que os serviços mínimos devem ser garantidos enquanto prossegue a greve dos funcionários judiciais e do Ministério Público. Para Frederico Samba, estão em causa os direitos dos cidadãos e o Ministério Público deve pautar neste sentido. O Procurador-Geral da República admitiu encontrar alternativas à atual situação. O Conselho Superior do Ministério Público, nas suas reuniões sobre greve, deliberou que os serviços mínimos deviam ser garantidos. O Conselho Superior do Ministério Público é uma estrutura presidida pelo próprio Procurador-Geral da República e tem assento outros membros. Na sequência dessas reuniões, o Conselho entendeu que, de facto, o direito à greve está reconhecido constitucionalmente. Isso é indiscutível. O direito está reconhecido constitucionalmente, está previsto também na Lei 4/92, mas entendeu também o Conselho, tendo em conta a especificidade de intervenção da nossa instituição, do Ministério Público, tendo em conta os interesses que tem a salvaguardar. O Conselho entendeu que, de facto, tal como decorre da própria Lei da Greve, que os serviços mínimos deviam ser garantidos. O Conselho Superior do Ministério Público havia determinado que deviam ser criadas condições a nível dos funcionários para que os processos urgentes tivessem a sua tramitação. Os processos urgentes devem, enfim, se tramitarem, devem andar e, consequentemente, entendeu o Conselho que, de facto, estes serviços deviam ser garantidos. Consequentemente, na segunda deliberação, o Conselho publicou uma lista de funcionários que iriam prestar esses serviços. Mas qual é o espanto? Tal é o espanto do Conselho Superior que, após a publicação da deliberação em que se determinou os funcionários que iam prestar esses serviços mínimos, sobretudo que tem que ver com os direitos fundamentais. Estamos a falar, por exemplo, do processo relacionado com os menores que precisam de alimentos, não é? Que têm direito a receberem as pensões dos pais. Estamos a falar dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, sobretudo quando há a prática de crimes. E tivemos uma situação recente, no fim de semana passado, em que houve um acidente de viação que 2 pessoas faleceram e o arguido foi apresentado ao Ministério Público e, consequentemente, os funcionários não receberam tanto o arguido como os autos, dizendo que estavam em greve e o arguido está em liberdade. Como é que podemos conviver perante uma situação dessa? Para o Procurador-Geral da República, não está em causa o direito à greve consagrado na Constituição. No seu entender, estão em causa os interesses coletivos. O Procurador-Geral e o Conselho não podem se posicionar do lado dos funcionários e esquecer os interesses dos mais desprotegidos, dos cidadãos desprotegidos, aqueles que eventualmente recorrem ao sistema judiciário para salvaguardar os seus interesses fundamentais que estão previstos na Constituição, sob pena de nós deixarmos de ser um Estado de Direito. O Procurador-Geral da República admite encontrar uma alternativa à atual situação e referiu que o Conselho Superior do Ministério Público está a trabalhar neste sentido. O Conselho está a trabalhar nesse sentido, o Conselho Superior está a trabalhar nesse sentido. Acreditamos que urgentemente vamos encontrar alternativas. Não posso aqui avançar datas, mas devo dizer que é uma preocupação. Por isso mesmo é que nós entendemos que o Conselho tinha que intervir, porque está em causa o interesse de toda a população santomense. O
uma entrevista mais alargada sobre este assunto para poder acompanhar em destaque depois deste telejornal. A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe veio ao público esta tarde tomar posição sobre a greve dos funcionários judiciais que dura mais de 20 dias. A Ordem considera ilegal o recurso à requisição civil, defende a salvaguarda dos serviços mínimos e apela ao diálogo para a resolução do conflito. A primeira tomada de posição pública da nova direção da Ordem dos Advogados foi uma demonstração de unidade poucos dias depois da sua investidura. Respaldada por toda a sua equipa, a nova bastonária Célia Pósser foi clara. Os direitos exigidos pelos grevistas é reconhecido, o recurso à requisição civil é ilegal, mas devem ser assegurados serviços mínimos. Devem ser asseguradas o cumprimento dos serviços mínimos, de modo a salvaguardar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis na administração da justiça, nas seguintes matérias de maior relevo para o desenvolvimento dos cidadãos: a apresentação dos detidos e arguidos presos às autoridades judiciais e a realização dos autos imediatamente subsequentes. Realização de atos processuais estritamente indispensáveis, a garantia da liberdade das pessoas e os que destinam-se a tutelar direitos, liberdades e garantias que de outro modo não podem ser exercidos em tempo útil. Providências cuja demora possa causar prejuízo aos interesses dos menores, nomeadamente as respeitantes a sua apresentação em juízo e ao destino daqueles que se encontrem em perigo. 24 horas depois dos grevistas terem denunciado publicamente qualquer recurso à requisição civil como ilegal, a Ordem dos Advogados afinou pelo mesmo diapasão e instou os órgãos competentes a uma resolução rápida do conflito. Todos sabemos que a greve é um direito e sabe-se que não pode ser coartada ou vedada aos cidadãos ao seu exercício, sendo que a anunciada requisição civil não só violaria o número 4 do artigo número 2 da Lei 4 de 2002, mas também, ao ser prestado serviços judiciais por pessoas não qualificadas, pode pôr em causa a justa correção, aplicação da lei e a segurança do direito. A Ordem dos Advogados referiu ainda a falta de condições dos funcionários judiciais num sistema com graves falhas, disse, antes ainda da greve. Esta greve, que dura mais de 20 dias, tem vindo a adiar algumas diligências que, embora saibamos que não paralisou de forma geral nenhum serviço que já não estivesse antes afetado pelas falhas do sistema judicial, consubstanciado pela falta de condições dos funcionários judiciais. Também sabemos que a atividade dos tribunais já se encontrava reduzida a mais de 2 meses devido às férias judiciais. Greve dos funcionários judiciais, Ordem dos Advogados considera ilegal o recurso à requisição civil, mas defende serviços mínimos. A Direção das Pescas pretende reforçar as competências técnicas dos seus inspetores no combate à pesca ilegal e não declarada. Através da assessoria de uma equipa técnica holandesa, teve início esta quinta-feira uma formação na qual participam mais de uma dezena de adequados da referida instituição. A pesca ilegal e não declarada tem estado na origem da destruição de recursos halieuticos do país. A Direção das Pescas pretende combater esta prática, capacitando e apetrechando com os meios técnicos os seus inspectores para que possam desempenhar com zelo as suas funções. No âmbito da cooperação que nós temos com a Holanda, está cá no país 2 especialistas que vieram para ministrar uma sessão de formação aos nossos técnicos, sobretudo aos inspetores e os observadores de pesca. Esta sessão de formação tem como objetivo o reforço da capacidade da nossa equipa dos inspetores e observadores, de forma a que eles possam desempenhar as suas atividades em melhores condições. Como deve saber, o governo elegeu o mar
e em particular a pesca como um setor vital para fazer crescer a nossa economia. E para tal, para nós desenvolvermos a pesca, nós temos que ter o controle da nossa zona econômica exclusiva. Sabemos que a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada tem dizimado fortemente os nossos recursos por falta de controle, por falta de fiscalização. O diretor das pescas aproveitou ainda a ocasião para ressaltar o maior controle durante a pesca para preservar os recursos pesqueiros. Essa atividade enquadra-se sobretudo na pesca industrial que nós pretendemos desenvolver. Na pesca industrial, o maior problema que nós temos é a falta de controle e fiscalização da nossa zona econômica exclusiva. E essa é uma atividade que irá ajudar-nos a ter o controle das embarcações que nós licenciamos para pescar na nossa zona econômica exclusiva. Para o formador, a iniciativa é importante, esta parceria entre São Tomé e Príncipe e Holanda, visando melhorar a pesca no país. Estamos aqui a realizar uma atividade relacionada com a pesca. O facto de Holanda e São Tomé e Príncipe terem a pesca como um dos seus recursos é importante esta formação. A União Europeia, da qual a Holanda faz parte, tem estado a desenvolver ações de formação em alguns países, como é o caso de São Tomé e Príncipe, com os inspectores e oficiais da Direção das Pescas. Segundo ainda o formador, o país terá que cumprir com alguns requisitos impostos pela União Europeia. De facto, estamos a tentar fazer tudo para que São Tomé e Príncipe tenha todo o sistema e uma estrutura capaz de exportar o seu peixe. Devido às suas regras, a União Europeia vai propor a São Tomé e Príncipe a observância de algumas regras para que o peixe, quando chegar aos mercados europeus, obedeça os padrões internacionais exigíveis. A Direção das Pescas acolhe durante 2 dias a formação sobre a pesca ilegal e não declarada, destinada aos inspectores da referida instituição. O Fundo para o Ambiente Global colocou à disposição do país 6 milhões de dólares para a implementação nos próximos 5 anos do projeto de reforço das capacidades para a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos ecossistemas florestais. Esta quarta-feira, as partes envolvidas na sua implementação reuniram-se num ateliê para validar as ações propostas. Este ateliê destina-se a validar o projeto de reforço das capacidades para a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos ecossistemas florestais no país. Financiado pelo Fundo para o Ambiente Global através do PNUD, o projeto visa a conservação das florestas e a proteção e preservação dos habitats frágeis, adotar uma forte abordagem para a gestão sustentável dos ecossistemas florestais e alcançar resultados no que toca a reforço da aplicação de leis através de um maior envolvimento de guardas florestais. Na sua implementação, as responsabilidades estão distribuídas. A direção da floresta tem um mandato claro para proteger, conservar e preservar a frágil, vulnerável, pequena e rara biodiversidade de São Tomé e Príncipe. O Parque Natural Obo precisa de uma nova forma de torná-lo o espelho subregional e global de conservação e multiplicação das espécies exóticas, raras e em vias de extinção nas nossas ilhas e no mundo. Perante alguns riscos de degradação da biodiversidade e dos ecossistemas florestais, o Governo considera de oportuno o projeto. Certo de que esta forma insustentável de exploração dos recursos florestais ocorrido no país provocará a degradação e ou a extinção de espécies, aumentará a vulnerabilidade dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas, a diminuição dos recursos hídricos, a degradação dos recursos pedológicos, colocando assim um sistema ambiental, a economia, o ecoturismo e a agrária do país em risco, pois que urge, portanto, implementar, quer ao nível da direção das florestas, quer a nível da direção do Parque Nacional Obo, de competências fortes e sólidas com vista a resolver a problemática que constrange profundamente
o setor florestal e ambiental de São Tomé e Príncipe. Pretende-se, pois, que o país tenha uma estratégia clara de gestão sustentável da biodiversidade, das terras e das florestas. As ilhas de São Tomé e Príncipe possuem um dos ambientes naturais mais ricos e singulares do mundo, consequência da sua localização geográfica e das condicionantes geofísicas. Toda esta riqueza precisa e pode ser protegida se juntos trabalharmos na criação deste e de outros projetos que tenham como fim a conservação da biodiversidade e o seu frágil habitat e a utilização sustentável dos ecossistemas florestais. 6 milhões de dólares é o montante que o Fundo para o Ambiente Global coloca à disposição do país para a implementação do referido projeto nos próximos 5 anos. A Câmara Distrital de Mesós, em parceria com a ONG Tatu, realizou hoje um ateliê sobre a proteção das tartarugas marinhas, sobretudo as que estão em vias de extinção na zona económica exclusiva. A Câmara Distrital de Mesós acolheu o ateliê para sensibilizar os participantes sobre a necessidade de se proteger as tartarugas marinhas, essencialmente aquelas que tendem a desaparecer no nosso mar. O representante da Câmara de Mesós está preocupado com o desaparecimento de algumas espécies marinhas em São Tomé e Príncipe, como são os casos das tartarugas. Com esta parceria, o que nós pretendemos é apoiar o projeto Tatu, uma vez que Mesós tem uma praia muito importante e pelas informações que nós temos, as tartarugas vêm muito à praia Melão para desovar. Portanto, nós sabemos que as tartarugas são muito capturadas por vários motivos. Um dos mais importantes é que constitui o fundo de rendimento para muita gente. No entanto, essa parceria permite à Câmara de Mesós, que tem uma equipa de fiscal, preparar esses fiscais, passar informações a esses fiscais, de forma que eles possam apoiar no controlo a caça destas tartarugas. A representante da Tatu defende uma maior articulação entre as entidades governamentais e não governamentais para que haja a maior proteção das tartarugas. A tartaruga assada, mas segundo a lei é a tartaruga assada e a ambulância. A tartaruga assada, na zona norte de São Tomé, nós acolhemos a última população a nível de África Oeste. E logo nós temos, para além de nós temos 5 dessas espécies que existem no mundo, não existem 7, nós temos 5, mas nós acolhemos também a última população, quer dizer, dupla responsabilidade em termos de proteção. O representante da Praia Melão deixa, entretanto, um apelo às autoridades responsáveis pela fiscalização marinha. O apelo que eu deixo é que só peço às entidades competentes que poderia reforçar-se, arranjar-se da maneira ter uma guarda em Pramelão sobre isso, porque a proteção da tartaruga tentou de diminuir. Quando criaram esse projeto do complexo, porque o complexo, eu faço também parte do complexo, que nos deram um aparelho da comunicação, pessoas já começaram a alertar que puseram guarda para tartaruga, e isso as pessoas já começaram a equilibrar. Como ele, depois de andar do tempo, nós não assumimos a guarda da tartaruga porque a tartaruga tem um outro projeto. Depois de Mesós, Lobata será o próximo distrito a beneficiar do mesmo ateliê. O BGF Banco comemorou na noite desta quarta-feira o seu 5º aniversário. Na ocasião, o diretor-geral assegurou que o banco tem uma situação saudável e trabalha no sentido de desenvolver a economia nacional. Com os olhos postos no desenvolvimento da economia nacional, o BGFI comemorou esta terça-feira o seu 5º aniversário. O diretor-geral do banco reuniu-se com os funcionários e falou do significado da data. É o 5º ano de exercício da atividade ao serviço da economia santomense.
É o 5º ano, 5 anos em que estamos a serviço dessa economia, a contribuir desta forma para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Portanto, cada ano que passa, portanto, sentimos que estamos a desempenhar corretamente o nosso papel, estamos a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe. Portanto, para nós, cada ano que passa é uma alegria, não é, de celebrar esta data com os funcionários e agradecer a todos os nossos clientes, não é, pela caminhada que temos feito até aqui. O BGFI é um banco comercial e de investimento. De acordo com o diretor-geral, o banco tem desenvolvido mais atividades de caráter comercial, mas está preparado para apoiar também grandes investimentos a nível do país. Tendo em conta a especificidade do mercado, o que desenvolvemos mais é a banca comercial. Mas nós estamos ávidos e a estratégia do banco para o futuro é se concentrar mais nos projetos de investimento do que a banca comercial, porque o próprio mercado, tendo em conta o desenvolvimento dos sectores estratégicos, que é premente, exige, portanto, a concentração da nossa estratégia por esse ramo. O BGFI manifestou-se interessado em colaborar com o Estado santomense na consolidação dos objetivos que visem o desenvolvimento do país. A construção do porto em águas profundas e do aeroporto de grande porte, bem como o desenvolvimento do setor agrícola e turístico, fazem parte dos projetos estratégicos do banco para o futuro. São Tomé e Príncipe é um país que tem várias oportunidades, não é? E essas oportunidades não estão sendo bem exploradas. Nós notamos no exercício da nossa atividade, nos 5 anos de exercício da nossa atividade até aqui, que a única coisa que esse mercado praticamente faz é o comércio, não é? Há uma forte concentração da atividade no comércio. A nossa estratégia agora é tentar diversificar esta visão, digamos, que o país tem estado a levar, portanto, essa orientação. De modo que nós estamos hoje muito mais concentrados para sectores estratégicos de desenvolvimento, nomeadamente o setor da agricultura, da pesca, do turismo. Portanto, são os setores que de facto podem criar alguma riqueza interna, não é? E do que o país precisa. O 5º aniversário do BGFI foi comemorado no restaurante Dona Teté com um jantar de confraternização entre os funcionários e os dirigentes do estabelecimento. Confira na segunda parte deste telejornal carta de Theresa May que lança o Brexit. Entregue hoje.